Bom, a gente já viu da importância da gente não trabalhar com aquelas pessoas desengajadas, as pessoas negativas, que vivem reclamando, que estão lá só atrapalhando o processo industrial. A gente já viu. Bom, mas agora a gente precisa ver como que nós vamos fazer para não ficar dependendo deles. Qual vai ser a estratégia? Vamos lá, eu vou te dar 5 passos que, se você seguir exatamente esses 5 passos, você vai conseguir trabalhar de uma maneira melhor, mais eficiente, daí você vai poder contar com a redução do seu quadro de funcionário, ou seja, aqueles desengajados não vão mais precisar fazer parte do seu quadro de colaboradores, do seu quadro de funcionários da sua empresa. Como que você vai fazer isso? Então, são 5 passos. O primeiro passo, você tem que identificar qual é a velocidade certa, veja só, a velocidade certa do seu processo industrial. Vem cá, vamos verificar o que é essa velocidade certa. Lá do Lean Manufacturing, nós chamamos a velocidade certa de tempo TACT. Tá? O tempo TACT pelo Lean Manufacturing é o tempo certo, a velocidade certa. O que isso significa? Significa o seguinte, que todo o processo industrial tem um ritmo de operação, né? Ele tem uma velocidade para produzir. Ele vai produzir 10 toneladas por hora, 15 toneladas por hora, 8 toneladas por hora, 9 toneladas por hora. Tá? O que acontece é o seguinte, se eu trabalhar com uma velocidade do meu processo produtivo além daquilo que eu preciso, eu estou trabalhando com excesso. E se eu trabalho com excesso, eu gasto mais recursos do que eu precisava. Eu gasto mais energia do que realmente eu precisava. E agora, se eu trabalho com a velocidade menor do que a velocidade que eu preciso, daí eu não consigo entregar a produção, né? Eu não consigo entregar a demanda que o meu cliente está solicitando. O que eu tenho que fazer então? Equilibrar. Porque se for a mais, excesso. Excesso é prejuízo. Se for a menos, não entrego. Se eu não entrego, é prejuízo também. Então eu tenho que trabalhar de uma maneira equilibrada. Eu tenho que trabalhar com o tempo TACT, com a velocidade certa. Tá? E mais, olha lá, excesso de velocidade traz ociosidade. E veja só, às vezes a gente está reclamando, lembrem do desenganjado lá? Às vezes a gente reclama, pô, mas tem muitas pessoas desengajadas que estão só atrapalhando e aí o cara fica ocioso, porque eu trabalho com uma velocidade muito rápida, as máquinas muito rápidas em relação à demanda, tá? E aí em determinados momentos o meu operador fica lá parado. Toda vez que o meu operador fica parado, que ele fica ocioso, isso abre margem para quê? Para que ele fique cada vez mais desengajado, para que ele tente puxar cada vez mais os medianos para o lado dele. E isso faz com que os medianos tentem puxar os enganjados. Então, o processo tem que estar fluindo. Se o processo para, existe tempo para as pessoas arrumarem problema, para as pessoas arrumarem confusão. Então, temos que deixar as pessoas que estão no processo industrial ocupadas. E para isso, nós temos que reorganizar o trabalho de acordo com o tempo TACT. O tempo TACT, então, é a velocidade certa. Como que eu vou calcular? Eu vou calcular a velocidade certa, eu vou fazer essa divisão aqui. Eu vou verificar qual é o tempo de produção que eu tenho disponível por dia, se eu tenho 20 horas, 22 horas, se eu tenho 18 horas, 15 horas, 8 horas. Eu tenho que verificar qual é o tempo que eu tenho disponível por dia para fazer a produção, que eu vou entregar para o meu cliente. E aí eu comparo isso com a demanda que eu tenho do meu cliente por dia. Eu vou mantendo a mesma base. Tempo por dia, demanda do cliente por dia. Eu faço essa divisão e daí eu tenho a velocidade certa. Eu não preciso fazer mais porque o meu cliente não pediu mais. Eu não posso fazer menos, porque senão eu não atendo o que o meu cliente solicitou. Essa é a velocidade certa, é a velocidade que o teu processo precisa trabalhar. Que se você ajustar ela, você vai trabalhar com os recursos na medida e na velocidade que você precisa. Então, ajuste o seu processo. Faça esse ajuste e trabalhe de acordo com o tempo TACT. Nada a mais e nada a menos. É claro que você vai dar uma flutuadinha, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas você vai dar essa flutuada. É difícil de você cravar exatamente o tempo TACT. Você vai ter que dar uma flutuada. Mas quando você faz essa flutuada, você atende
a demanda e na velocidade certa. Daí você vai precisar dos recursos que realmente você precisa, que você vai usar. E quando eu falo em recursos, eu falo em energia elétrica, eu falo em vapor, ar comprimido, as máquinas, os equipamentos e as pessoas. E as pessoas, né, que estão lá no meu processo industrial também. Elas são os meus recursos, né, mão de obra, custo direto, né, para o teu processo produtivo. Então, se você reduzir a mão de obra, você também vai jogar o teu custo de produção lá embaixo. Então, aqui um exemplo, olha, de cálculo do tempo TACT. Por exemplo, eu tenho 27.600 segundos disponível para trabalhar e eu preciso fazer 460 peças para o meu cliente. Essas 460 peças, né, em relação ao tempo que eu tenho disponível para trabalhar, vai me dar 60 segundos. 60 segundos é o meu tempo TACT. 60 segundos é o meu tempo TACT. 60 segundos por peça é a velocidade que o meu processo precisa produzir. Então, a cada 60 segundos, né, a cada 1 minuto eu tenho que fazer uma peça. Deu mais 1 minuto, eu tenho que entregar mais uma peça. Passou mais 1 minuto, eu entrego outra peça. Eu não preciso fazer mais rápido e não posso fazer mais devagar também, senão eu não consigo entregar. Então, esse é o tempo TACT. O tempo TACT serve para isso, serve para que a gente possa equilibrar o processo industrial, serve para que a gente possa distribuir as atividades de uma maneira uniforme. Nós vamos verificar isso mais para frente, nas próximas aulas. Nós vamos verificar isso, como que nós vamos distribuir isso uniforme, né? Mas dentro do passo, dentro da estratégia que nós temos para alavancar os resultados por meio da redução do absenteísmo e do turnover, o primeiro passo que a gente tem que ter é calcular o tempo TACT. E aí nós vamos, em função dele, operar. Tá? Você tem que trabalhar. O teu processo produtivo tem que estar em função do tempo TACT, tem que estar próximo, não pode estar longe. Ele não pode estar longe, tem que estar muito próximo. E daí tem algumas pessoas que me perguntam: Michel, mas e se eu tenho mais de uma linha de produção? Ok, calcula para as várias linhas de produção que você tem. Mas Michel, e se eu tiver vários tipos de produto? Olha, quanto maior a quantidade de produto que você tem, maior será a dificuldade para você ajustar para o tempo TACT. Mas qual que é a minha sugestão? Faça primeiro para aquele seu produto que é o carro-chefe, ou seja, aquele produto que mais vende, aquele que mais tempo fica na linha de produção. Tá? Faça primeiro por ele. Analise o tempo TACT dele primeiro e ajuste o processo de acordo com esse teu maior produto. Depois você vai replicando para aqueles produtos que têm uma menor quantidade, que têm uma menor saída. A linha de produção, a mesma coisa. Atue na linha de produção que tem uma maior demanda, depois você vai replicando para as outras linhas de produção. Daí é claro, né? Quanto menor a tua variação, melhor. Né? Quanto menos linha você tiver, melhor. Quanto menos produto, melhor também. Então, avalie o tempo TACT, observe o tempo TACT, trabalhe em cima do tempo TACT, evite o desperdício, porque evitando o desperdício de excesso de produção, você consegue reduzir a quantidade de pessoas que estão lá trabalhando no seu processo produtivo. Tá? Na próxima aula, nós vamos verificar como que nós vamos começar a utilizar esse tempo TACT aqui. Tá? Nós vamos verificar esse tempo TACT. Mas já te dando umas dicas, 60 segundos, cada atividade que os operadores forem fazer não pode passar dos 60 segundos. E não pode ficar muito abaixo, nem muito acima. Se ficar acima de 60 segundos, né, individualmente, cada operador, se ficar acima, o operador não vai conseguir fazer entrega, você não vai conseguir trabalhar, você vai ter um gargalo. E se for abaixo, significa que você está com o operador ocioso. Então, aguarde que nos próximos passos nós vamos verificar como que isso vai funcionar. Isso foi só o primeiro passo, galera. Te espero no segundo.